Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos mistérios cósmicos bem intrigantes. Basicamente, do que o universo é feito. A gente tem aqui um artigo bem denso sobre matéria escura, energia escura, e também umas notas sobre telescópios do futuro. A missão é tentar entender por que parece que 95% do cosmos é invisível para nós. Exatamente. É curioso pensar nisso, né? O modelo padrão que a gente usa, o tal do Lambda CDM, que basicamente descreve um universo com energia escura, o lambda, e matéria escura fria, o CDM, ele funciona super bem em larga escala. Mas é ele mesmo que aponta para essa composição maluca. Só uns 5% de matéria comum, sabe? Aquela que forma estrelas, planetas, nós. O resto todo é o que chamam de setor escuro. É fascinante como a gente chegou nessa ideia. E para conseguir enxergar esses mistérios todos, a gente precisa de olhos melhores, né? Quer dizer, telescópios mais potentes. Como a ciência está planejando isso? Sim, a tecnologia é super importante aqui. Um dos artigos que a gente viu menciona uns conceitos bem futuristas, como o telescópio Nautilus. A ideia é meio revolucionária, usar lentes difrativas gigantes. Pensa, tipo, naquelas lentes de farol, sabe? Só que com quilômetros de diâmetro flutuando no espaço. Quilômetros? Nossa, Pois é, para captar muito, muito mais luz. Talvez umas 100 vezes mais que o James Webb, que já é incrível. uau! E o foco seria estudar exoplanetas em detalhes, procurar sinais de vida. Para isso, precisa de uma potência que a gente ainda não tem. Faz sentido. E essa necessidade toda vem porque a gente já desconfia que está faltando peça nesse quebra-cabeça cósmico, certo? Como essa desconfiança começou mesmo? Ah, essa história é antiga. Começou lá nos anos 30, com um astrônomo chamado Fritz Zwick. Ele estava observando um aglomerado de galáxias, o de Coma, e percebeu uma coisa estranha. As galáxias se moviam muito rápido. Rápido demais. Era como se tivesse muito mais gravidade ali do que toda a matéria visível, estrelas, gás, pudesse explicar. Tipo, a conta não fechava. Exato. Ele calculou que a massa total deveria ser tipo umas 400 vezes maior do que a que ele conseguia ver. Faltava muita coisa ali. 400 vezes? É muita coisa mesmo. E essa ideia se confirmou depois ou ficou só na teoria? Não, foi confirmada. E de um jeito bem forte nos anos 70. Aí entra Vera Rubin e a equipe dela. Eles mediram a velocidade das estrelas dentro de galáxias espirais. O esperado era que as estrelas mais longe do centro girassem mais devagar, né? Como os planetas no sistema solar. Sim, a gravidade diminui com a distância. Pois é, mas não foi isso que eles viram. As estrelas lá na periferia continuavam girando super rápido. Era como se elas sentissem a gravidade de algo invisível, uma massa distribuída por toda a galáxia num halo enorme. Essa é a matéria escura, então? Essa é a evidência clássica para a matéria escura, a curva de rotação das galáxias. Entendi. Então temos a velocidade das galáxias nos aglomerados, a rotação das estrelas. Tem mais alguma coisa que aponta para isso? Ah, sim! Outra evidência bem importante são as lentes gravitacionais. A gravidade dessa massa extra, dessa matéria escura, ela distorce o espaço-tempo ao redor. E a luz de objetos que estão lá atrás, tipo galáxias distantes, passa por essa região e tem seu caminho desviado. Como uma lente mesmo. Exatamente como na lente. Às vezes cria imagens múltiplas do mesmo objeto ou distorce a forma dele. Tem até um exemplo famoso, a cruz de Einstein, que mostra isso claramente. Então, são várias linhas de evidência independentes apontando para a mesma coisa. Tem muito mais massa lá fora do que a gente vê. E essa massa tem propriedades bem particulares. Que propriedades seriam essas? Ela é feita do que, afinal? Bom, aí que está o mistério. Parece ser uma matéria não bariônica. Não bariônica. O que é isso? Bariônica é a matéria comum, feita de bárions, como prótons e nêutrons. É a matéria que forma a gente, as estrelas, tudo o que conhecemos. A matéria escura parece ser feita de outra coisa. Algo que não interage com a luz, por isso é escura, e também parece ser eletricamente neutra, muito estável, porque está aí desde o começo do universo, e forma esses halos gigantes e esféricos em volta das galáxias.
bem diferente da matéria comum, que forma discos achatados. E a gente já sabe que partículas são essas? Já encontramos alguma? Ainda não encontramos diretamente. A busca é intensa. Existem vários candidatos teóricos, sabe? Os mais famosos talvez sejam os WIMPs, que são partículas massivas que interagem fracamente. O nome já diz tudo, né? Elas quase não interagem com a nossa matéria. Tem também os axions, que são outras partículas hipotéticas. E tem gente que especula até sobre buracos negros primordiais, minúsculos, formados lá no Big Bang. Nossa, quanta possibilidade! E onde se procura por isso? Em vários lugares, em grandes aceleradores de partículas, como o LHC, tentando criar essas partículas, e também em detectores subterrâneos supersensíveis, esperando que uma partícula de matéria escura passe e por acaso interaja ali. Ok. Isso explica a massa perdida, a matéria escura. Mas você falou que o setor escuro tem duas partes. Qual é a outra? A energia escura. Isso. Se a matéria escura já era estranha, a energia escura é, talvez, ainda mais. Essa foi outra reviravolta total na cosmologia. A gente sempre achou que a gravidade, por ser atrativa, deveria frear a expansão do universo, que começou lá no Big Bang. Talvez até revertê-la um dia. Parece lógico, né? Tudo se atraindo. Pois é, só que não. Em 1998, duas equipes de astrônomos, trabalhando de forma independente, descobriram o contrário. Eles estavam usando supernovas de um tipo específico, o tipo Ia. Ah, eu já ouvi falar delas. São as velas padrão, né? Exatamente. Elas explodem sempre com mais ou menos o mesmo brilho máximo. Então, medindo o brilho que a gente vê daqui, dá para saber a distância delas com bastante precisão. E o que essas equipes viram foi que as supernovas mais distantes estavam com um brilho mais fraco do que o esperado para um universo que estivesse freando. Mais fraco? O que isso significa? Significa que elas estavam mais longe do que deveriam estar. E a única explicação era que a expansão do universo não estava freando. Pelo contrário, estava acelerando. Acelerando? Mas como assim? O que está empurrando tudo para longe? Essa é a pergunta de trilhões de dólares. A gente não sabe o que causa essa aceleração. Demos o nome de energia escura para essa entidade misteriosa. Ela parece preencher todo o espaço de forma homogênea e constitui a maior parte do universo hoje, mais de 70% da densidade total de energia. E ela age como uma força repulsiva, uma espécie de antigravidade em escala cósmica, que começou a dominar sobre a gravidade atrativa da matéria uns 5 bilhões de anos atrás. Que doideira. E a gente tem alguma ideia do que ela seja? O modelo mais simples é chamá-la de constante cosmológica, que foi uma ideia que o próprio Einstein teve e depois descartou. Seria uma energia inerente ao próprio vácuo do espaço. Mas se é isso mesmo, por que ela tem o valor que tem? Ninguém sabe. A natureza real da energia escura é talvez o maior enigma da física fundamental hoje. É incrível pensar como a ciência lida com essas coisas que não batem, né? Essas anomalias. Exato. E a história da ciência está cheia de exemplos assim que nos ajudam a pensar sobre o problema atual. Por exemplo, a órbita esquisita do planeta Urano não batia com a teoria da gravidade de Newton. Aí previram que deveria existir outro planeta mais longe puxando Urano. E acharam Netuno? Exato! A teoria estava certa. Só faltava encontrar o objeto que causava a anomalia. Foi o caso Urano-Netuno. Mas teve outro caso. A órbita de Mercúrio também era estranha. O periélio dela avançava um pouquinho mais do que a teoria de Newton previa. Tentaram achar um planeta vulcano dentro da órbita de Mercúrio, mas nada. E aí? Aí veio Einstein com a relatividade geral. A teoria da gravidade precisava ser modificada. A relatividade explicou perfeitamente a órbita de Mercúrio sem precisar de planeta novo. Foi o caso Mercúrio. Entendi a analogia. E a matéria escura? E a energia escura? A gente está no caso Urano precisando achar partículas novas ou no caso Mercúrio precisando de uma nova teoria da gravidade ou da física? Essa é a grande questão. É o debate atual. A maioria aposta que precisamos encontrar algo novo, tipo os WIMPs ou axions, seria o cenário Netuno. Mas existem teorias alternativas, como a MOND, que significa Dinâmica Newtoniana Modificada. Elas tentam explicar principalmente a rotação das galáxias, mudando as leis da gravidade em escalas muito grandes, sem precisar de matéria escura. Seria o cenário Mercúrio. A resposta? Bom,
ainda está em aberto. Precisamos de mais dados, mais observações. Então, o resumo da ópera é que a gente vive num universo onde, tipo, quase tudo é um completo mistério para nós. Só 5% é a matéria que a gente conhece, que estuda na escola. É, basicamente isso. E a busca para entender os outros 95% continua a todo vapor, né? Com aceleradores de partículas, com esses novos telescópios espaciais superpotentes que você mencionou, e até estudando galáxias muito, muito antigas, como uma chamada Tucana II, que talvez guardem pistas de como tudo começou, do papel dessa matéria escura lá no início. Exatamente. E fica aqui talvez uma reflexão para a gente levar. Será que esses dois componentes do lado escuro, a matéria escura e a energia escura, que parecem tão diferentes, será que eles interagem de alguma forma que a gente nem imagina? Ou será que a chave para entender tudo isso está realmente lá atrás, em compreender como as primeiras estrelas e galáxias se formaram, com a matéria escura agindo como o esqueleto gravitacional inicial? Uma coisa certa, a exploração do cosmos e dos seus maiores mistérios está longe, muito longe de acabar.